paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nós vamos estar juntos, não só nessa aula, mas se Deus quiser, até o fim de toda a nossa lição. O tema da nossa lição é o fim de todas as coisas, né? E a gente está estudando o progresso disso. Hoje, a nossa aula vai ser mais para a gente pensar aqui, tá? Nós vamos até passar por algumas coisas da lição, várias na verdade, né? Coisas que são muito importantes. Só que eu quero muito que vocês pensem em algumas coisas que às vezes não são tão bem ditas, tá certo? E como eu sempre digo em todas as lições que eu já dei aqui, mas eu vou repetir, perguntem para as outras pessoas, várias pessoas, sabe? Conversem com outras pessoas sobre isso. Por quê? Porque hoje em dia, eu até vou mudar algumas coisas aqui para que você entenda um pouco melhor, tá? Mas hoje em dia as pessoas não têm tanta noção sobre o nosso tema da aula de hoje, que é o Tribunal de Cristo, ou pode ser a distribuição das recompensas, né? Ou também pode ser chamado de o ajuste de contas, tá certo? Só que quando eu quero levar vocês para um lado um pouquinho mais profundo, para vocês refletirem melhor, tá certo? Para vocês terem um apanho geral. Por que eu sempre gosto de trazer o quadro para cá? Esse quadro é o esquema da nossa lição, tá? Ele não é o quadro geral, é o mapa, né, de escatologia, mas ele é o mapa que eu fiz mediante todos os assuntos que a gente vai estudar, que não deixa de ser mais ou menos completo, tá? Ele é um mapa até completinho. Falta algumas coisas? Falta. Por isso que eu sempre digo para vocês, né? Pesquisem sobre isso, pesquisem sobre isso. E hoje, a nossa aula é um subtema de um tema geral que se chama, geralmente, esse tema a gente estuda quando a gente estuda coisas bem mais avançadas, que é o juízo eterno. Tudo bem? Então, sim, dentro do juízo eterno, todo mundo vai ter o juízo eterno. O crente vai ter o juízo eterno e o ímpio vai ter um juízo eterno, né? E o que é esse juízo eterno? Tá certo? Antes disso, eu quero passar um texto base. Isso aqui não está na sua lição, mas é até importante que você leia junto comigo, abra sua Bíblia, até para você saber que isso existe, que isso aqui está na Bíblia, que a gente não está falando nada fora do contexto, tá? Mas abra os Hebreus, no capítulo 6, no verso 1 e 2. Esse trechinho aqui é uma exortação ao progresso da fé. Então, não sei quem, a gente não sabe quem foi que escreveu Hebreus, mas quem foi que escreveu Hebreus pode ser Paulo, tem característica de ser Paulo, tá? Ele escreveu pensando que as pessoas poderiam progredir na fé. Como que as pessoas vão progredir? Tendo uma base sólida, coisas que são inquestionáveis, são praticamente fundamentos inquestionáveis que você precisa, que você deve ter com você para que você tenha uma fé mais sólida. E tendo uma fé mais sólida, você possa então progredir na fé. Muita gente dentro da igreja acha que está progredindo na fé, mas está progredindo para lugar nenhum, entendeu? Então é complicadíssimo essas coisas. Às vezes a gente fica assim, ué, né? Mas abra aí e leia comigo o seguinte, Hebreus 6, no verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, fundamentais, da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito. Então, eu gosto de olhar para essas pessoas de Hebreus, porque eles eram mártires, que eles visavam uma glória maior, né? Então, são já gente que passou pelo martírio na época de Cristo, mas a negociação deles era visar a morte pensando numa glória superior à que eles deveriam ganhar. Então, o pessoal de Hebreus é um pessoal muito além do que os outros. Entende? Nós vamos entender um pouco isso aqui depois, porque, gente, o céu não é socialista, onde todos vão ser iguais, né? Então, se disseram isso para você, mentiram, tudo bem? O céu não vai ser tudo igual. Vai ter sim coisas diferentes, vai ter glórias, níveis de glórias diferentes, recompensas diferentes.
A única coisa que nós não conseguimos compreender por causa da nossa mente super limitada às coisas espirituais, tá certo? Tem coisa que Deus limita mesmo da nossa vida, é que como que vamos ter coisas diferentes e não vamos ter inveja, né? Não vamos pecar, não vamos matar às vezes o irmãozinho, entendeu? Como que a gente vai ter tudo isso sem danificar a nossa própria pessoa e também danificar o outro? Isso a gente não consegue entender, tá? Tem coisas que é só um mistério, somente não conseguiu alcançar ainda, tudo bem? Mas enfim, são princípios da doutrina de Cristo. Para o quê? Para você se deixar levar para aquilo que é perfeito. Então, tendo essa base, que são 5 coisas que a gente vai ler agora, tendo essa base perfeita em você, você vai ter um alicerce sólido para deixar se levar a sua fé àquilo que é perfeito. Então, isso aqui é como nós dizemos, são coisas que são inquestionáveis, tá certo? Quando a gente entende um pouquinho melhor o quanto isso abrange, você vai entender que é inquestionável mesmo, tá certo? Então vamos lá, para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, esse aqui é um dos fundamentos, a fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então são 5 coisas que você não deve questionar, são coisas que devem e vão acontecer, tá certo? Só que são coisas que vão acontecer. Diferente, aqui não está falando do arrebatamento da igreja, mas fala da ressurreição dos mortos. Então você não deve questionar se vai ou não acontecer uma ressurreição dos mortos, porque a gente sabe que vai. O juízo eterno, sabemos então que há juízo para todas as pessoas, tanto o ímpio, tá? Quanto o injusto, o infiel, o desobediente, quanto o obediente, o fiel, o crente, tudo bem? Todo mundo vai sobreviver por um juízo eterno. Aí eu te pergunto, o que é juízo eterno? O juízo eterno é um julgamento que vai acontecer para todo mundo depois da morte, tá, gente? E o que for julgado ali vai ser eterno. Pronto, isso é juízo eterno. Então não tem escapatória, né? O que for julgado ali será eterno. Hoje a gente não vai falar sobre a questão do ímpio, apesar de vou tocar um pouquinho só para vocês entenderem bem rápido, tá certo? Mas já deixe aberto aí vocês em 2 textos que são bem importantes. 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá? E depois a gente volta bem rápido para Mateus, porque a última coisa dessa aula tá em Mateus. E se sobrar tempo a gente toca um pouquinho em outra coisa que eu quero fazer muito vocês pensarem sobre como vai ser o caráter das pessoas, o comportamento das pessoas, as ações das pessoas, um pouquinho antes da igreja, tá, gente? Um pouquinho antes do arrebatamento da igreja, porque tem pessoas que a gente pergunta assim, e o que vai acontecer com a igreja infiel? Gente, não existe igreja infiel na Terra. Ou existem as pessoas que fazem parte do reino de Deus, e existem as pessoas que não fazem parte do reino de Deus, ponto. Ou você faz, ou você não faz. Quando se diz respeito à Bíblia, gente, não existe meio termo. Não existe ou você tá ou você não tá. Gente, igreja infiel vai para o inferno. E você vai ver isso junto comigo no final dessa aula. Tá? Então, cuidado. E a gente vai ver a característica, tá? Porque a Bíblia é tão completa que ela ainda passa as características, como se fosse uma doença contagiosa que vai atingir as pessoas, e você já tem esse conhecimento para saber como é que as pessoas vão ficar no fim da história, tá? Para poder até ajudar, até você não ser contaminado também, porque tem coisas que a gente é contaminado bem rápido, tá certo? Então cuidado, tá? O julgamento é para a salvação se define na terra. Então, a gente está estudando esse processo ali, ó, o Tribunal de Cristo. Você estava lá em cima, nesse meio tempo ali, onde habitava a cristandade, o tempo da igreja, né, o período dos gentios, que a gente chama. Depois, a gente estava vivendo toda aquela bondade do Espírito Santo, o período de graça, tudo bem? E nesse período, desde da primeira vinda até o arrebatamento, é a contagem para o fim.
Quando que o fim começa na Bíblia? Com o arrebatamento da igreja. Aí começa a segunda vinda de Cristo. Tudo bem? Aqui são coisas que acontecem numa dimensão muito grande. Então, assim, não são coisas que acontecem só ali, só ali, só ali. Tá certo? Por exemplo, nós não temos na nossa lição a aula sobre a ressurreição dos mortos. A gente aglutinou essa aula no arrebatamento da igreja e falamos um pouco, tá? E hoje a gente vai aglutinar um pouquinho essa matéria de a ressurreição dos mortos, que é um dos princípios elementares para a gente saber. Então, se você não sabe, coloca no Google, por favor, procura uma pessoa decente para assistir, né? Sobre a ressurreição dos mortos. O que acontece com o pessoal que passa pela morte, tá? Nessa ocasião aqui veio o arrebatamento da igreja, tá? E nós fomos para o céu. Então, primeiro os mortos subirão primeiro e depois aqueles que estão vivos serão todos transformados, tá? Gente, outra coisa. O arrebatamento aqui não fala no texto de Hebreus que o arrebatamento da igreja é um dos fundamentos elementares. Por quê? Porque existem muitos questionamentos. O arrebatamento vai ser no começo, no meio e no fim da grande tribulação, tá? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, acredita, eu também acredito, que o arrebatamento será no começo da grande tribulação, onde ele levará a sua igreja, então, para o céu lá é lá, e passará, então, por o julgamento, né, um reajuste de contas, né, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Mas há pessoas que acreditam que é no meio, no fim, cada um, né, tem a sua história. Assim como, por exemplo, o fato do arrebatamento. A palavra arrebatamento, harpazo, significa arrancar com força, rápido. Quando você arranca alguma coisa com rápido, com força, faz sentido você acreditar no texto que diz que o arrebatamento, não diz o arrebatamento será num abrir e piscar de olhos, tá certo? Não fala isso ali. O que o texto diz é que a transformação do corpo é num abrir e fechar de olhos. Bem, então tá vendo como a gente não lê às vezes direito algumas coisas e vai só acreditando no que os outros dizem. Então por isso que você precisa ler a sua Bíblia, tá certo? Então vamos ver. O que é no abrir e pescar, no abrir e fechar de olhos, que é muito rápido? É a transformação do corpo. Ninguém sabe quanto tempo vai durar o arrebatamento da igreja, tá bom? Então ponto. Tá vendo? Como se existem coisas que é importante a gente ir lendo para perceber, ter um pouquinho de interpretação de texto, calma, paciência, ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz e assim vai. Mas procurem, você como, sei lá, tarefa auxiliar, procurar sobre a ressurreição dos mortos. Você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Então tá, toda essa gente foi ressuscitada aqui na ocasião da vinda de Cristo, né, no arrebatamento da igreja, e foram todo mundo para o tribunal de Cristo. E agora começa a nossa aula. O que é o tribunal de Cristo? Tá certo? O tribunal de Cristo, né, aqui vai se deixar semelhante pela palavra bema, né, que no grego é como se fosse bema, é como se fosse os Jogos Olímpicos da Roma Antiga, né, era aquele pódio onde você... Outra coisa que eu quero que você pense, já para a gente puxar aquele gatilho, que no céu não vai ser um regime socialitário, todo mundo igual e tal. O pódio de Roma, para você ser coroado, porque você ganhava aquela coroa de louros, né? Só que diferente da coroa de louros que se ganhava em Roma, você vai ganhar uma coroa eterna, tudo bem? Outra coisa que eu quero puxar para você, o pódio de Roma não era todo mundo junto. O pódio de Roma era 1, 2 e 3. Era igual? Não, não era. Podia ser a mesma coroa de louros para os 3, mas não era a mesma coisa. Então a gente vai estudar um pouquinho isso hoje para você saber o valor de você trabalhar corretamente para o reino de Deus para quando chegar lá. Outra coisa, gente, eu só estou pontuando o que a tua lição está falando, tá? Só que de um jeitinho diferente. Então, outro ponto. Esse julgamento, esse reajuste de contas, que é o tribunal de Cristo, ele faz parte, então, de um dos nossos princípios elementares, que é o juízo eterno. Só que aqui é o juízo eterno para o justo,
tá certo? Todo mundo, aqui não é um julgamento para salvação, para ver se você foi salvo, para ver se você vai para o inferno. Gente, Deus veio pela primeira vez, Cristo Jesus, para dar essa oportunidade de salvação. Então, Cristo veio pela primeira vez para resolver essa questão do pecado e salvação na primeira vinda. Tudo bem? E você tem todo esse período que ele não retorna, tá? Enquanto ele não vem, você tem todo esse período para resolver a salvação na sua vida, ok? Quando ele vier pela segunda vez, tanto para o justo quanto para o ímpio, ele não vai vir para saber sobre a sua salvação. Ele virá para um reajuste de contas. Por isso que é tão importante você seguir uma vida cristã correta, gente. Você passar pelo princípio do arrependimento e a fé em Deus, que são princípios, tá certo? Porque quando um pecador se arrepende, Deus não vai levar em conta aquele pecado no que se diz respeito à salvação. O tal será salvo se ele pediu perdão. Só que as obras que ele fez, tanto de mal, esse ela vai levar junto com ele para ser julgado. Entendeu? Então aqui é muita coisa que circula por trás. Tudo bem? Então aqui, para deixar bem claro, nesse tribunal aqui todo mundo é salvo. Quem é que está aqui nesse tribunal? A noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, todos os salvos de todas as nações nesse período. Essa galera que está ali, tudo bem? Bom, vamos lá. Outra coisa, gente, a aula que vem é bodas do Cordeiro, a gente deixa a outra parte da ressurreição para lá, para outra aula, tá? Já que a gente vai ter que fragmentar. Então, quem é que vai estar ali? Salvo. Só vai ter salvo. Essa aqui, gente, é perguntas que vocês devem anotar. Tá certo? O que é esse juízo eterno? Tudo bem? Então, o juízo eterno que a gente está explicando aqui, eu vou fazer um quadro na próxima aula para você entender melhor, que não deu para fazer nessa. Mas então, esse aqui é só para o justo. Outra pergunta que você deve fazer para quantas pessoas você puder, ou até mesmo na sala de aula, é a seguinte pergunta: por que as pessoas não são mais movidas pela eternidade? Por que a eternidade já não é o suficiente para mover as pessoas de maneira correta a ir para a eternidade? Então eu tenho que sair perguntando isso porque é importante, tá? O julgamento, alguns fundamentos, vamos para cá, direto para cá. Vamos lá, agora eu quero que você abra na sua lição, tá bom? Porque a gente vai lidar com 2 textos agora e depois a gente vai pular para um próximo, tá? Que é uma parábola. 2, aliás. Talvez até 3, se der tempo. Talvez até 3, se der tempo. São parábolas muito boas. Acabou a bateria do meu tablet. Pronto. Vamos lá. Eu quero que você abra comigo o texto do dia, que é o texto de 2 Coríntios 5, 10. Vai dizer assim, ó: porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá certo? Então todo mundo vai comparecer ao tribunal de Cristo para entregar aquilo que fez por meio do corpo. Gente, esse texto você já consegue entender que esse julgamento para o justo é feito depois da morte, tá certo? Ou depois de seu corpo ter sido transformado. Por quê? Porque como é que você vai ser julgado pelas suas obras se o seu corpo ainda está em funcionamento, ainda está trabalhando? Não pode, não vai, entendeu? Então é uma coisa que acontece depois da morte, depois da transformação do corpo, onde vai cessar as atividades do corpo. E aí sim, quando morrer o corpo, você pode julgar então o que aconteceu com ele. Enquanto esse período não começa, o que você vai fazendo quando você vai pecando, gente? Pedindo perdão, passando pelo arrependimento de obras mortas, como tendo fé em Deus. E assim você vai, até cessar a atividade do seu corpo. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Eu sei que essa aqui é uma aulinha do Reino de Deus, mas eu pedi para vocês saberem sobre o Reino de Deus para estudar isso aqui também. Por quê? Porque é importante, tá bom?
Nas próximas aulas a gente vai começar a citar reino de Deus e as parábolas também citam. E aí começa a dar um nó na nossa cabeça muito grande. Então você entra no reino de Deus pelo arrependimento, tá certo? E você continua no reino de Deus se mantendo pela justiça. Então você continua se arrependendo, né? Como? Levando a sua fé a um grau de perfeição maior, tá bom? Mais ou menos assim. Mas a resposta para a pergunta que vocês devem perguntar, não só para vocês, mas para os seus familiares e até mesmo para os seus alunos, para você ter um norte na sua aula, é essa pergunta: por que as pessoas não são mais tão motivadas pela eternidade? Como se já não fosse mais tão suficiente a eternidade na vida delas. Então a resposta é porque elas não têm a consciência, tá certo? Desse ensino, que é um ensino de recompensa. Gente, o tribunal de Cristo não é nada mais, nada menos do que uma recompensa a todo o trabalho que você fez pelo meio do corpo. Eu vou até te dar um exemplo. O exemplo de Davi e Golias é um exemplo como as pessoas são profundamente movidas por essa questão de recompensa. Então Davi, depois do seu sermão de matar o gigante ou não e tal, ele pergunta, né? Mas qual é a recompensa para quem matar esse gigante? Por quê? Porque eu não vou lá matar um gigante arriscando a minha própria vida, eu que sou tão pequenininho, ruivinho, para lá matar um gigante tão grande, forte, muito mais do que eu, se a recompensa não for boa. Entendeu? Então Deus, já sabendo desse princípio na nossa vida, né, que a gente é profundamente... Você, quer dizer, a gente não precisa nem pegar questões da Bíblia, pega questões da nossa rotina. Você é profundamente movido por recompensas no seu trabalho, né? Você troca de trabalho para ganhar um salário melhor. Você é profundamente movido por recompensa no esporte, tá certo? Você compete para ganhar o último prêmio melhor. Então você não está fazendo qualquer coisa para ganhar qualquer coisa. Entende? As pessoas não fazem isso. Elas fazem alguma coisa para ganhar o melhor. E Deus, sabendo que a gente não é diferente, Ele já faz isso na nossa vida. Você não está fazendo nada para mim, é como se Ele dissesse assim para você. Você não está fazendo nada para o reino de Deus para você não ser recompensado. Você não está sofrendo no reino de Deus para você não ser recompensado. Eu vejo tudo, eu sei de tudo, eu sei o que você está passando. Já sentiu o que você está passando, entendeu? E você vai vencer como eu. É o que ele diz em Apocalipse. Então, gente, essa é a questão. As pessoas já não têm mais esse conhecimento da recompensa, entende? Então, hoje em dia, as pessoas parecem que fazem qualquer coisa para chegar a lugar nenhum. Como se só o céu bastasse. Só que qual é o problema disso? Ah, Jenny, o céu não basta? Eu fiz essa pergunta para muita gente. E a resposta que eu mais ganhei foi a seguinte: só ir para o céu já é o suficiente. Por quê? É gente que tem medo de ir para o inferno, gente. Você não está indo para o céu, né, porque você tem prazer em estar no céu. Você está indo para o céu porque você não quer ser a parte da equipe deixados para trás. Não que isso exista, tá, gente? Mas você não quer ser esse tipo de gente que foi deixado para trás pela sua infidelidade e desobediência e caiu no inferno. Então tem medo de Deus e não tem amor por Deus. É diferente, entendeu? Então é complicado, gente. Tem gente aqui que vai perder coisas. Tem gente aqui que vai se surpreender porque trabalhou da forma errada. Então tudo bem? Mas, gente, aqui... eu vou ler até um outro capítulo depois que eu achei na minha Bíblia, um artigo muito importante. Gostaria que vocês anotassem, tá? O próximo texto que eu quero que a gente leia é o nosso texto bíblico da lição inteira. E ele vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 3, do 8 ao 15. Olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui já no primeiro textinho, primeiro parágrafo, primeiro verso? É que o que planta e o que rega são um, então cada um é individual, tudo bem? Mas cada um receberá o seu galardão, então o galardão também é individual, tudo bem? É unitário, segundo o seu trabalho.
Então, gente, aqui não tem como dar o trabalho para outra pessoa. É o que você fez. A recompensa é sua. Então, é algo totalmente individual. Continuando. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo Jesus. Pausa aqui, é bem importante você... Isso aqui é só a título de conhecimento, tá? Talvez nem dê tempo de você passar isso na sua aula, mas, gente, o fundamento de todas as coisas, todas mesmo, é Cristo. O fundamento dos seus relacionamentos é Cristo. O fundamento daquilo que você pensa é Cristo. O fundamento da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, entendeu? O fundamento de todas as coisas é Cristo. E aquilo que você precisa estimular a sua mente a pensar é que você não vive uma realidade que é sua. Você vive uma realidade que é dele. Entendeu? Você só vive da maneira errada. Mas enquanto você vive uma realidade pensando em completar a faculdade, em ter uma família, em ter um cargo na igreja, em ter um carro, em ter uma casa melhor, em fazer a viagem dos sonhos, enquanto você pensa todas essas coisas, você ainda está vivendo uma realidade que é dele, onde o tempo está passando e ele está esperando a igreja estar pronta para vir buscar ela na segunda vinda dele. Entende? Então as coisas giram em torno dele, não em torno daquilo que nós queremos e vemos. Porque é muito fácil você se perder de fundamento e você começar a girar em torno de você mesmo e as suas obrigações na igreja vão ser só obrigações. Entendeu? Não são mais deveres de um bom cristão, tá? Não é mais uma paixão por servir a Cristo, não é mais eu quero ouvir a voz de Deus. E no final da aula eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão se escandalizar, mas não tem problema para se escandalizar mesmo. Eu gostaria que vocês passassem para os seus alunos. Mas então você vive uma realidade que é dele. Você que precisa abrir os olhos para enxergar como que é o mover dele na sua vida. Não é a sua vida que dá impacto na vida de Deus. É a vida de Cristo que dá impacto na sua vida. Todas as coisas foram feitas nele e para ele. Então esse é um pensamento que a gente precisa ter. Por quê? Porque se você aprende quem é Jesus da forma errada, o sacrifício dele, o que ele fez, quem ele é, o que ele pode fazer, quando você adora ele, louva ele, sabe, e procura ele da forma errada, você vai perceber que você está se formando uma pessoa doente, entendeu? Então, hoje em dia tem muito tipo de Cristo. Vou dar um exemplo, o Cristo da prosperidade, o Cristo da, sei lá, o Cristo da revelação, é só a revelação, o Cristo da prosperidade, que você vai lá, pega, sei lá, a florzinha e você vai, né, dar recompensa. Então, gente, não é só isso. As pessoas montam vários tipos de Cristo hoje em dia, sabe, que não é o Cristo da Bíblia. E eu quero te dizer uma coisa, se Cristo não for exatamente quem a Bíblia diz que ele é, então ele não poderá ter feito todas as coisas que a Bíblia diz que ele fez. Então por isso que você precisa ler a sua Bíblia, para não cair no conto de pessoas que vêm com lábia, vestidas de piedade, para dentro da igreja ou fora da igreja mesmo, tá bom? Procurando, gente, menininhas que caem no conto. Cuidado. E você vai perceber que se você estiver servindo a um Cristo que não é o correto mediante a Bíblia, você vai ficar pessoas ansiosas, depressivas. Por quê? Porque não conhecem ao Deus verdadeiro. Bom, então, gente, quanto mais longe você estiver da mente de Cristo, mais problemática a sua mente e a sua vida vai ficar. Você vai ser uma pessoa problemática, ponto. Mais perto você estiver da mente de Cristo, mais sadia a sua mente vai ficar. Tudo bem? Passando para frente. Então, o fundamento de Cristo é importantíssimo você passar para os seus alunos, tá?
E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, percebe que essas três situações, as seis, aliás, né? São 6 situações, as 6 vão para o céu. As 6 são de pessoas que trabalharam no reino de Deus. As 6, entendeu? Vão para o céu. A obra de cada um se manifestará na verdade no dia, né, e declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual é a sua obra de cada um. Então, se você jogar o ouro, a prata ou as pedras preciosas no fogo, ela vai purificar ainda mais, não vai se desfazer. Se você jogar a madeira, o feno e a palha no fogo, ela vai se desfazer totalmente. Por isso que eu digo, tem pessoas, e aqui entra outra questão que se você quiser puxar e anotar na sua lição, que é importante você comentar com seus alunos, que é a questão do propósito, gente. Depois que você entra para o reino de Deus, que você salva a sua vida, depois que você recebe Cristo como Salvador, a segunda coisa mais importante é você saber o seu propósito, entendeu? Porque senão você vai ser uma pessoa vagando por aí sem destino nenhum. Então não adianta você só chegar naquele dia do reajuste de contas, entendeu? Do juiz eterno para o justo. Não adianta você chegar naquele dia e dizer, eu trabalhei, eu fiz. Mas a questão não é essa, gente, para ganhar galardão. A questão é como você fez, né? De que maneira você fez. Qual era a motivação que você tinha? Para quem você fez, né? De que maneira você fez? Então não basta você só dizer, eu trabalhei na igreja, eu fiz. Não basta, gente. Então tem muita gente que vai cair do cavalo quando chegar lá para dizer, eu trabalhei, eu fiz. Gente, eu conheço gente que passou a vida inteira no ministério pastoral, para no final da vida descobrir que Deus nunca chamou essa pessoa para ser pastor. Deus nunca chamou essa pessoa para ser pastor. Então, gente, é importante você saber o que Deus quer para você e como que Deus quer para você não perder o seu galardão. Sim, você vai ter feito, você trabalhou para o reino de Deus, por mais que fosse errado, sim. Só que você não criou obras o suficiente para passar pelo fogo. Então aqui existiu uma ineficiência do seu fundamento. Tudo bem? Por quê? Se você sabe quem é Jesus, é porque você se relaciona com ele. E uma pessoa que se relaciona quanto mais você descobre, quanto mais Deus se revela para você através do seu espírito, mais ele revela sobre quem você é. Qual é o seu propósito? Então as coisas ficam muito patentes quando você tem um relacionamento com Deus. Por isso a importância do fundamento no texto. Tudo bem? Não dá para você construir um edifício gigantesco de Dubai num terreno de areia movediça, num mangue. Não. Você precisa ter um fundamento sólido. Tudo bem? Porque o seu edifício vai até onde, gente? Até o céu. Tudo bem? Tudo certo. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O que é esse assim, o tal será salvo, todavia, como que nem o fogo? Pensa que uma casa de madeira está pegando fogo. Uma casa assim, tipo aquelas bangalô de antigamente, não essas construções super radicais que existem hoje em dia de madeira, né? Mas pensa que a casa está pegando fogo e você conseguiu sair só o seu corpo da casa. Saiu sapecado pelo fogo, mas não conseguiu levar nada. Essa é a visão de quem trabalha da forma errada. Então não adianta você dizer eu trabalhei, eu fiz, e não está fazendo o trabalho que Deus pediu para você fazer, como que Deus pediu para você fazer. Tudo isso é levado em conta. E eu quero ler uma coisa para vocês antes de tocar para frente, porque é importante, tá? É importante. Que é o texto de 2 Coríntios 5. E esse texto, ele é separado em muitas, ele tem um estudo aqui. Essa Bíblia aqui, se alguém está se perguntando, é a Bíblia pentecostal, tá certo?
E eu gosto muito dos rodapés dessa Bíblia, porque é um dos rodapés mais completinhos que eu achei, tá? Fiel mesmo. Então, olha só que interessante, eu vou ler para vocês. Ó, tudo será conhecido. Então, a palavra conhecer significa tornar conhecida abertamente ao público. É o que vai acontecer aqui. Tudo será transparente, tudo será conhecido. E quando é tudo, gente, é tudo mesmo. Não é só o que você fez para Deus, é até o que você não fez para Deus. Eu vou ler aqui para vocês, mas você lembra que eu falei para vocês que até mesmo, né, aquilo que você fez de ruim, mas pediu perdão, isso foi, né, Deus deixou levar em consideração, não vai interferir na sua salvação. Mas a obra que você fez de mal, essa vai ser levada com você. Toda obra feita pelo corpo, seja boa ou má, vai ser levada consigo. Então, às vezes tem gente que ensina que é só as coisas boas, que Deus só vai ver o lado bom. Gente, você não é bom. O ser humano não é bom. O ser humano é pecaminoso. Você faz coisas ruins e você só faz coisas boas pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que habita em você, senão você não faria nada bom. Entendeu? Então, gente, as coisas ruins você vai levar também, é o que o texto diz. Vai revelar o que é bom e o que é mal. É o que o texto diz de 1 Coríntios, tudo bem? Então, cuidado. Esse texto aqui também, ó. Tudo que for feito por meio do seu corpo, seja bem ou seja mal. Então, é tudo mesmo. Pensa em tudo, é tudo mesmo. Não é só do princípio que você foi aceito no corpo de Cristo e arrependeu-se e entrou para o corpo de Cristo, gente. É tudo, é desde o começo, é desde o seu suspiro de vida, tudo vai ser julgado, tá bom? Então, cuidado. Então tá, tudo vai ser revelado, ó, Deus examinará, esse aqui examinará, a gente vai ler um texto mais para frente, que é um texto de Apocalipse, que vai dizer que Deus, com seus olhos como chamas de fogo, não deixar passar a nada. Então, olhos como chamas de fogo é que vai passar a superfície, ele vai examinar tudo, tudo mesmo, tá bom? Tá, então Deus examinará e revelará abertamente na sua exata realidade. Aí, aqui é uma lista de tudo que ele vai revelar, tá, gente? Ele vai revelar nossos atos secretos que a gente fez pensando que Deus não viria, mas ele viu. Aquelas coisas que a gente faz quando a gente pensa que ninguém tá vendo, mas Deus tá certo? Então ele vai revelar nossos atos secretos, nosso caráter, ele vai deixar exposto, tá certo? As nossas palavras, tudo que sai da nossa boca. É o que o coração tá cheio, mas as nossas palavras também vão ser julgadas. Tudo bem? As nossas palavras, as nossas boas obras também vão ser julgadas, porque às vezes são boas, mas a intenção que você fez não era. Tudo bem? Então as nossas obras também vão ser julgadas, qual era a motivação delas ter sido feitas, tá certo? Nossas atitudes também vão ser julgadas, nossas motivações, por que a gente fez, para quem que a gente fez, como que a gente fez, também vão ser julgadas, tá? A nossa falta de amor, a piedade também vai ser julgado. E o nosso trabalho no ministério também vai ser julgado. Por que o trabalho secular também é julgado? Porque faz parte do caráter. Se você tem um caráter de Cristo, nenhum lugar vai te abalar. Mas o trabalho no ministério exige sempre um pouco mais. Tá certo? Então, cuidado. Muita coisa é julgada. Eu vou ler mais um parágrafo assim, ó. Em sumo, o crente terá que prestar contas da fidelidade ou da infidelidade que teve, mas os dois vão ser salvos, tá, gente? A pessoa que foi totalmente fiel e a que não foi tão fiel, mas fez, também vai ser salva. Tá bom, gente? Isso não interfere a Deus e a das suas práticas e ações, tendo em vista a graça. Então, Deus vai olhar tudo que Ele deu para você todo esse tempo, a graça que Ele deu para você, as oportunidades que Ele deu para você, o conhecimento que você recebeu, tudo isso, Deus vai olhar e vai olhar tudo que você fez. E pensa, poxa, mas eu te dei uma graça para sustentar o pecado e fazer tudo que eu te pedi. Eu te abri portas na sua vida para você fazer o que eu te pedi, o seu propósito, tá certo?
E a última opção aqui era o conhecimento. Eu me abri, eu me revelei para você coisas que as outras pessoas não sabem. Você sabe um pouco mais. Por que que você não fez? Ou por que que você tomou aquela atitude quando você sabia que não era? Então, gente, é muita coisa envolvida para você ganhar um galardão ou para você perder um galardão. As coisas não são tão simples assim, tá certo? E aqui por último eu quero passar aqui para a parte das parábolas. Gente, só isso aqui que a gente está falando não está seguindo totalmente a ordem da lição, mas é o que é relevante para você dar uma refletida na vida, tá? Outra coisa é que o período de juízo eterno, ele começa ali, mas ele termina aqui, tá bom? Então, no meio disso acontece muita coisa que a gente vai desenrolar aí, tá certo? E procurem sobre como é que é a ressurreição dos mortos, por favor. Então, vamos lá. Aqui na nossa lição, vai ter um período da lição que vai falar assim, quantidade é diferente de qualidade, né? E aqui eu separei alguns pontos até para a gente aprender, para você marcar que é bom, é importante, tá? Então, quantidade é diferente de qualidade. Deus vai nos recompensar não pela quanto nós fizemos, e sim pela fidelidade de todas as coisas que Ele pediu que você fizesse. Então, existe diferença em você dizer eu trabalhei, eu fiz, e você só fez a quantidade, entendeu? Mas a fidelidade de você ter feito exatamente aquilo que Ele pediu para você fazer é o que Ele vai levar em conta. Então, por isso que saber o seu propósito, ajudar os seus alunos a descobrir o propósito deles em oração, é muito importante, gente, para não chegar esse dia e você também não ter sido um professor negligente. Tudo bem? Saiba o seu propósito, ok? Então vamos lá, abra em Mateus 20. Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu vou ler com vocês, tá? E vai dizer o seguinte, ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Ele saiu quando, gente? De madrugada, tá? Para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Gente, o horário de trabalho da vinha era das 6 da manhã até às 6 da noite. Então, era 12 horas de trabalho por dia. Era bastante. Então, ele saiu de madrugada, quando o sol nem tinha vindo ainda, para ir na praça assalariar trabalhadores. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-lhes para a vinha. Então, a primeira leva de trabalhadores foi para a vinha e ele combinou com esse da primeira leva 1 denário. 1 denário era um valor monetário. Combinou 1 denário com eles e mandou para a vinha. Esses começaram às 6 da manhã, eles vão trabalhar 12 horas. Tudo bem? Vamos lá para o verso 3. Ó, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Gente, aqui, 3 horas depois, ele saiu para a praça, pegou outro rebanho de gente que estava ali desocupada e não disse mais que pagaria 1 denário. Ele disse, eu vou te pagar o que for justo, afinal você não trabalhou desde as 6. Mas eles foram. Ok? Então vamos botar tudo em conta. Ó, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu a mesma forma. Então ele saiu mais 2 vezes e pegou outras 2 levas de trabalhadores, não disse o quanto iria pagar, vou te pagar o que é justo, e também mandou para a vinha. Tudo bem? E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes por que estavam aqui desocupados o dia todo. A hora 1/10, gente, era 1 hora antes de acabar o trabalho todo. Então, era às 5 da tarde. Então, gente, aí fez essa pergunta. E aí os trabalhadores responderam, porque ninguém nos contratou. Então, lhe disse o dono, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, 6 horas da tarde já, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros.
tá certo? Aí, ó, vindo o da hora 1/10, o que trabalhou só 1 hora, recebeu cada um denário. Ao chegado aos primeiros, pensaram que receberiam muito mais, porém também receberam só cada um denário. Mas, tendo recebido, murmuravam. Os que trabalharam 12 horas por dia começaram a murmurar contra o dono da casa, dizendo: estes trabalhadores apenas trabalharam 1 hora por dia, contudo, o igualaste a nós, que suportou a fadiga e o calor do dia inteiro. Eles trabalharam só 1 hora. Eu trabalhei 12. E ele ganhou um denário como eu? É injusto, né? Mas o proprietário respondeu. Disse a um deles: amigo, não te faça injusto. Não foi combinado comigo um denário? Então, quando ele contratou o primeiro rebanho de gente ali, ele disse 1 denário, certo? É o que o texto diz. Todos os outros que ele contratou, ele disse: eu vou dar o que é justo, mas vão para a vinha. Tudo bem? Então, ele está dizendo para o pessoal da primeira hora: não te faça injusto. Eu combinei com você 1 denário, por mais que você tenha trabalhado o dia inteiro. E aí ele vai dizer, ó, toma o que é teu e vaste, pois eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, aí ele vai falar, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou um homem bom? Tudo bem? Aí vai dizer assim, ó, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Gente, muita pessoa pega esse último trecho aqui para falar um monte de coisa, mas qual que é o princípio da parábola para a nossa compreensão aqui hoje? O princípio da parábola é você entender justamente a questão de fidelidade, tá certo? Se Deus te contratou na última leva para você fazer alguma coisa e você fez, você deixou de ser fiel? Não. Todas as pessoas, por mais que tenham sido contratadas na primeira hora, na segunda, na terceira ou na hora 1/10, todas elas cumpriram com o seu chamado. Todas foram chamadas. Todas foram chamadas para um período de tempo. Naquilo que foram chamadas foram fiéis. Entendeu? Não encontrou-se desobediência em nenhum deles. E todos eles receberam aquilo que era justo. Justo. Tudo bem? Então, esse que é o princípio da parábola. Ok? Não é o acúmulo de coisas que você faz. Tá bom, gente? Não é um montante de coisas que você faz. Mas é a qualidade daquilo que você fez. Se o primeiro da hora 1/10 tirou as uvas tão bem quanto o último, esse também merece. Então é a fidelidade e aquilo que foi pedido para você é o que Deus leva em conta, e não a quantidade e o montante de coisas que você fez da forma errada, tá bom? Agora vamos tocar um pouquinho para frente, porque nós vamos ver outras coisas aqui que são muito importantes, ó. O que Deus pede é segundo a nossa capacidade, e aqui nós terminamos a nossa aula, tá? Por quê? Se lembra que desde o começo da aula nós estávamos falando que no céu não vai ser um regime socialista, onde todo mundo vai ser igual? Pois é o que Deus diz, de planeta, né? Gente, dos planetas para os cometas, para as estrelas, a glória é diferente. Então, é diferente mesmo? É. E ele fala, se do planeta para a estrela a glória é diferente, de estrela para estrela existe outra glória, é porque de semelhantes para semelhantes haverá uma glória diferente. Não é só a glória de Deus, a glória dos anjos e a glória dos homens. Então, de homem para um homem, terá uma glória diferente. Terá uma recompensa diferente, tá? E esse último texto, onde a gente vai findar aqui a nossa aula, é para você entender a capacidade de cada um, tá certo? Então, olha só, a parábola dos talentos. Vamos ler comigo. Pois será como um homem que ausentou-se do país. Na outra aula sobre o arrebatamento da igreja, a gente viu muito sobre isso, né? Ausentou-se, saiu, viajou, retorna. É a questão da primeira vinda e aquele intervalo da segunda vinda. Ele veio, ausentou-se, mas volta. Volta para quê? Todos os textos vão dizer, volta para um reajuste de contas. O juízo eterno, o nosso é o tribunal de Cristo para o justo, juízo eterno para o ímpio aqui,
tá certo? Então vamos lá. Então ele saiu, ausentou-se do país, chamou-se os seus servos, ele confiscou os seus bens. Gente, bens aqui são recursos mesmo, tá? E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a um deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Essa foi a primeira vinda de Cristo. Ele veio, partiu e deixou dons e talentos aos homens. Tudo bem? Outra coisa aqui, continuando. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2, saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 2. Mas o que recebeu só 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tá certo? Escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos para um reajuste de contas. Um reajuste de contas, tá certo? Com eles. Então, aproximando-se, o que recebeu 5 talentos entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste 5 talentos a mim, e eis aqui outros 5 que eu ganhei. E aí ele diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entre muito te colocarei, entra comigo para o gozo do seu senhor. Aproximou-se então o que recebeu 2 talentos, disse, Senhor, você me deste 2, eu então multipliquei em outros 2, E disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entre muito te colocarei, tá certo? Entra para o gozo do seu senhor. E chegando por fim, o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, sabendo, quem sabia, gente? Ele, tá dizendo, eu sei. Não quer dizer que você é, mas eu sei. Sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, com medo mesmo, escondi na terra o seu talento e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias, com coisa assim, você sabe, mas eu não sei, é você que está dizendo que eu sou isso. É mais ou menos assim. Aqui, respondeu então, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpri, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento dele e dar-lhe ao que tem 10. Porque todo o que tem será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil será lançado fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É o inferno mesmo, tá? O que é importante a gente pensar aqui nesse texto? É a capacidade de cada um que Deus dá? Sim, tá? É importante você pensar isso nesse texto. Outra coisa, gente, pensa bem. Deus veio, você se arrependeu e ele te deu. Aqui ele está falando de um valor monetário, tá, gente? Ele está falando de dinheiro mesmo, cédula. Mas pensa que Deus te deu recursos, dons e talentos e recurso mesmo na vida. E ele disse, você precisa multiplicar até que eu volte. Ok? Pensa que você tem uma sala, essa é a questão, tá, gente? Pensa que você tem uma sala com alunos. Deus te deu 5 alunos. 5 alunos. Quando você chegou, você tinha 5 alunos, ok? Era o que você tinha. Quando você recebeu isso, você recebeu recursos. E olha só o que o texto diz. Imediatamente, o primeiro e o segundo saíram a negociar. De que forma, gente? Imediatamente. Eles já estavam pensando no quê? Multiplicar aquilo que Deus deu para eles. Entendeu? Então você ganhou uma sala com 5 alunos. Imediatamente você tinha que moldar os 5 e já multiplicar os 5. Tudo bem? O último não fez isso. Esse texto ainda está falando da fidelidade ou da infidelidade das pessoas. Mas aqui existe um porém a mais. Porque a gente viu que às vezes a pessoa faz as coisas certas do jeito errado, mas o tal será salvo, porém, como que está pecado pelo fogo, não vai ganhar galardão nenhum. Tá certo? Bom,
Aí ele diz, vai haver uma época que o seu Senhor vai voltar e vai haver um reajuste de contas. O arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, um reajuste de contas também pro ímpio aqui, tá bom? Então, o texto vai continuando. E aí você precisa entender o seguinte, gente. O primeiro e o segundo foram fiéis, imediatamente saíram multiplicar. Se você tinha uma sala com 5 alunos, certo? E você manteve os 5 alunos, né, com essa mentalidade assim, eu não posso perder nenhum aluno. E no final do ano, você tinha um reajuste de contas no interclasse, tá certo? Isso foi suficiente para Deus? Não foi. Por quê? Porque o texto diz, e muitos outros textos vão dizer, que você manteve só o que você tinha não é o suficiente. Porque Deus dá capacidade de todo mundo multiplicar. E essa que é a questão. Enquanto muita gente está com medo de perder aquilo que Deus deu para você, tá certo? Toda a capacidade, a graça que Ele te deu, a oportunidade, as portas que Ele te abre para você fazer o que Ele pediu e o conhecimento que Ele te dá. Gente, às vezes tem gente com medo, igual esse último aqui, ó. Eu sei que você é um servo severo que planta onde não existe, ceifa onde não existe também. Entendeu? Medo. Então, gente, não basta só você não perder nenhuma ovelha do seu rebanho. Se quando Deus voltasse, quando Cristo voltar para o reajuste de contas, você não tiver multiplicado, você não terá feito aquilo que Cristo pediu que você fizesse, tá certo? Então, olha só, outra coisa que eu quero que vocês pensem aqui é a questão de que no céu não vai ser uma igualdade, tá certo? Por quê? Olha só. O primeiro tinha 5, multiplicou outros 5, tudo bem? Então ele tinha 10. O primeiro tinha 2, multiplicou outros 2. Se você olhar para o que cada um tinha, obviamente o que tinha 10 tinha mais do que o outro, tudo bem? Agora, se você olhar para o percentual, os dois multiplicaram 100%, os dois. Então você sempre precisa olhar os dois lados da moeda, tá certo? Aquele tinha 5, ganhou outros 5, que tinha 2, ganhou outros 2. Na capacidade dos dois, eles não multiplicaram igual? Sim, multiplicaram 100%. Agora eu te pergunto, por que quando o Senhor voltou, ele pegou o denário? Ele pegou o denário. Ele pegou o recurso que ele tinha dado mesmo para o servo infiel e deu para o que tinha 10. Porque ele disse, ó, tira daquele ali e dá porque tem 10. Ele não falou dá porque tem 2. Ele falou dá porque tem 10. Entendeu? Por que, gente, se os dois multiplicaram igual? E, gente, existem pessoas que têm a capacidade maior. Então, Deus encontrou no coração daquele que tinha 10 e multiplicou uma capacidade maior de receber ainda mais do que tinha 2 e recebeu outros 2. Então, gente, olha só, tem muita gente se beneficiando na rebarba do outro porque o outro foi infiel e inútil. E outra coisa, esse infiel e inútil, ele não só ele cometeu ali uma baixa produtividade, ele não produziu nada. Essa é a outra parte que você precisa pensar. Tem gente que pega aquilo que Deus fez e esconde no barro. Por quê? Porque tem medo. Medo. Você lembra que a gente falou do medo de não querer ir para o céu para estar com Deus, mas com medo de ir para o inferno, então por isso quer ir para o céu? Tem uma relação de medo com Deus. Era esse servo aqui. Então ele escondeu. Gente, ele não obedeceu. Ele foi um servo desobediente. E, gente, filho da desobediência vai para o inferno. É o que o texto diz. Então ele não trabalhou nada. Ele não teve uma baixa produtividade a ponto de não ter nada. Ele teria uma baixa produtividade se ele tivesse entregado o dinheiro para o banqueiro, que mesmo assim daria juros. Agora ele não fez nem isso. Ele não fez nada. Ele só guardou com medo e desobedeceu aquilo que Deus pôs na mão dele, na capacidade dele, que era só um. E aí tem gente se beneficiando disso. Gente, cuidado, Deus tira de um e dá para o outro que pode fazer aquilo que você não fez. Bem, o interessante de você pensar aqui é que não basta só você ser fiel.
você também não pode ser desobediente, tá? É aquela história, igreja infiel vai para o inferno, igreja infiel vai para o inferno. Eu esqueci mesmo o nome da pessoa, Jacó, né? A gente vê muito essa história, na história de Jacó e Esaú. Esaú que ficou boiando e Jacó foi lá e pegou a bênção que era do outro. Então tem muita gente que fica viajando na bênção que Deus deu para você e vem outro e toma a sua bênção, entendeu? Então cuidado, essa história do Jacó se repete todos os dias. Pessoas a quem Deus confiou, gente, coisas incríveis e inimagináveis estão perdendo por medo e desobediência de não fazer as coisas. Então, gente, não basta você só ir para o céu. Você precisa trabalhar para chegar lá no dia e dizer: eu fiz o que você pediu. Eu almejei fazer o que você pediu. Eu desejei fazer o que você pediu. E eu espero que eu tenha feito exatamente como você me pediu. E aí Deus vem dizer: ó, eis aqui o seu galardão. Gente, aqui outra coisa que é importante comentar, que eu não vi a nossa lição falar, aí para fechar mesmo, é que Jesus foi a sua vida inteira, ainda é até hoje, nesse momento dessa aula, o seu fiel advogado, te protegendo, te defendendo contra as acusações do inimigo o tempo inteiro contra a sua vida. Tudo bem? Jesus, nesse todo período, é o seu fiel advogado, mas naquele dia, ele vai ser o seu fiel juiz, dizendo: eu te defendi o tempo inteiro sobre coisas e agora eu vou te julgar. Nada mais justo, né, gente? Então, cuidado. Os olhos que veem tudo mesmo. Peça perdão, tá certo? E tenha uma vida mentalizando, sim, em ser movido pela eternidade. Por que é tão... Tem doutrinas, gente, que Deus não dá tanto detalhe quanto as bodas do Cordeiro. Mas tem doutrinas que Deus dá muito detalhe. Por quê? Porque a motivação é algo que você pode plantar dentro de você, é algo que você pode gerar dentro de você, entendeu? Então Deus, já sabendo desse traço do ser humano, sobre a motivação, ele já dá um sentido para você ser motivado pela eternidade, que é a recompensa, entendeu? Então você tem que deixar isso muito claro para os seus alunos, que sim, é bom você pensar na eternidade, mas sim é melhor você trabalhar pela eternidade e ganhar o seu salário, ganhar a sua recompensa e a sua motivação ser mesmo essa. Por quê? A pessoa que é motivada pela eternidade, e aqui acabou a nossa aula, a pessoa que é motivada pela eternidade, ela é motivada em trabalhar pela recompensa. Eu te pergunto, uma pessoa que trabalha pela recompensa, ela fica pensando se ela é salva ou não? Claro que não. Se uma pessoa já sabe que vai chegar lá, e ela está trabalhando para chegar lá, é porque ela está pensando ainda se ela vai para o inferno ou não? Claro que não, gente. Então, aqui existe uma divisão de pessoas. Pessoas que querem sair como sapecadas pelo fogo sem nada, só o corpo, tá certo? Porque tem medo do inferno, ficam pensando todo dia: será que eu tô salvo? Será que eu tô salvo? Será que eu tô salvo? E tem gente que tá salvíssimo, se arrependendo todo dia, tendo comunhão com Cristo através do Espírito Santo, sabe? Tendo uma vida de oração, trabalhando para aquilo que Deus pediu no reino de Deus. Esse tipo de gente não fica perguntando se eu tô salvo, eu tô salvo, eu tô salvo. Não, você não vai trabalhar pensando: eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. Se eu vou ser demitido, eu vou ter o quê? Uma baixa produtividade, entendeu? Vou ser desobediente. Se eu vou ser passado para outra fase, para outro cargo, eu vou trabalhar tudo o que eu tenho, entendeu? Para alcançar aquilo que eu almejo. Então, uma pessoa que dá tudo de si, ela fica pensando se vai ser demitida da empresa? Não. A mesma coisa é o reino de Deus. E com essa eu encerro nossa aula. Espero que isso tenha vindo para clarear a mente de vocês. Tá? Guardem tudo no coração e fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.